Vamos então agora a 1 Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Capítulo 22, versículos de 8 a 10. Versículos de 8 a 10. Pode pegar a sua Bíblia aí, vamos ler o texto. Mas a palavra de Yahvé me foi dirigida. Tu derramaste muito sangue e travaste grandes batalhas. Tu não construirás uma casa ao meu nome. Aqui Deus está se referindo a Davi, pois derramaste muito sangue sobre a terra diante de mim. Eis que te nasceu um filho. Ele será um homem de paz e dar-lhe-ei a paz com todos os seus inimigos ao redor. Pois Salomão será o seu nome e é em seus dias que darei a Israel paz e tranquilidade. Ele construirá uma casa a meu nome, será para mim um filho, e eu serei para ele um pai. Firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Então está aí mais uma vez, Deus confirmando que é Salomão que vai construir para ele um templo. Então é vontade de Deus que esse templo exista. Por isso agora nós vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Livro dos Reis de novo, né? Nós já fomos no início dessa formação. Capítulo 6, a partir do versículo 11. Reis, 1 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 11. A palavra de Yahvé foi então dirigida a Salomão. Tá? Ele disse, prometeu que não era Davi, era Salomão. E agora dirigiu sua palavra a Salomão. Quanto a esta casa que estás construindo, se procederes segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas e seguires fielmente os meus mandamentos, eu cumprirei em teu favor a minha palavra que dei a teu pai Davi. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei meu povo Israel. Salomão edificou o templo e o concluiu. Pois bem, então, vontade de Deus para a construção do templo. Aí agora vem as coisas próprias do templo. A decoração interna, a colocação dos querubins. Então você tem aí toda a construção a partir do versículo 15. Já no versículo 23 colocam-se os querubins. Também no versículo 29 coloca-se querubins, então os anjos, Deus pediu, quer dizer que todo o templo foi feito por vontade de Deus. Isso aí foi provado agora com os textos que eu acabei de citar para você. No versículo 35 também, capítulo 6, 35 do 1 Reis, mandou esculpir neles querubins, palmeiras e flores, quer dizer, mais uma vez, indicando aí a presença de seres do céu na construção deste templo. Na construção deste templo, nós também temos as imagens de bois, touros e leões, que Deus mandou colocar nessa obra. As colunas de bronze, os bois e os touros que nós podemos encontrar. E aí você pega todo o capítulo 7, que vai trazer todas essas obras de bronze e de madeira. Todo o capítulo 7 falando da riqueza da construção deste templo. Vamos pegar aqui para você ter uma ideia. As bases e as bacias de bronze, o mar de bronze, o bronzista Irã, que estava ali nas fileiras colocando tudo para nós, também as colunas, a mobília do templo e aí um resumo. Veja que no versículo 43 diz assim, as 10 bases e as 10 bacias sobre as bases. No versículo 44 tem o mar único e os 12 touros debaixo do mar. Então, capítulo 7, versículo 44. Então, o mar único e os 12 touros debaixo do mar. Então, você já vê a colocação de touros no templo. Ora, são seres da terra que foi colocado no templo e não era pecado colocar. Por que não era pecado colocar? Porque indicavam as coisas de Deus e estavam voltados para Deus. Aí é que está o segredo que muita gente não entende. Vejamos para o templo construído por Salomão, por vontade de Deus, no capítulo 6
e no capítulo 7, as passagens ligadas a isso. Então nós temos já no versículo 23, o versículo 29, o versículo 35, falando sobre os querubins. No capítulo 7 de 1 Reis, nós encontramos outros seres. Versículo 25, nós temos os touros. Este repousava sobre 12 touros aí, feitos no templo. Vamos ao versículo 29. Sobre as molduras que estavam entre as travessas, havia leões, touros e querubins. Veja, animais da terra e animais do céu. O que no versículo capítulo 20 foi proibido, aqui no templo Deus mandou fazer. No versículo, portanto, 29, nós temos leões, touros, querubins. Repete leões e touros, não é, para esse texto. No versículo 44, volta novamente a questão dos 12 touros. Então, aqui nós encontramos as imagens como sinais de Deus, da criação de Deus, que nos apontam, não é, para Deus, no sentido até de dar a beleza do templo. Ora, quando hoje nós temos imagens na igreja, elas dão a beleza de quem viveu exclusivamente para o Senhor e por ele foi agraciado e hoje goza da alegria da eternidade. E esses se tornaram sinais para todos nós. Diante disso, vem algumas questões para nossa reflexão. Deus condena a imagem ou o significado dela? Devemos desenvolver isso. Certamente Deus condena o que se faz com a imagem. E aí está o significado. Então é o significado errado, doido, troncho, que é desprezado, condenado por Deus. Segundo, Deus condena a imagem que o indica ou a imagem que o substitui? Certamente você vai responder a imagem que o substitui, porque nada pode substituir a Deus. Imagem que indica, ele até manda fazer. E por que manda fazer? Porque é uma forma de estar de acordo com algo nosso, que é a questão simbólica, e que nos ajuda a meditar Deus, e não a imagem em si. Terceiro, Deus condena a imagem no seu sentido artístico? Não. No seu sentido simbólico? Não, porque mandou fazer. Também no sentido sinalizador? Sinaliza Deus? Também não. Quando é que Deus condena? Quando a imagem é transformada de modo falso em uma realidade que não existe e que se coloca como se fosse o próprio Deus. Aí sim, isso é condenado. E é nesse ponto que nós temos a ignorância protestante ou a vontade de enganar que existe neles com a palavra de Deus. Israel tem um contexto interessante para isso. O povo judeu vivia cercado de nações que acreditavam em vários deuses. Então era comum que Deus proibisse. No tempo em que se estabeleceram na terra de Canaã, e aqui nós temos o livro dos Juízes e Samuel que nos indica isso, eles não tinham ainda condições de distinguir a imagem no seu sentido religioso do sentido artístico. Como não distinguiam ainda, então era proibido usá-la. O javismo queria fortalecer diante todas as outras formas religiosas. Queria se fortalecer diante dessas formas religiosas. Ora, essas formas religiosas pagãs adoravam vários deuses. Israel tinha o seu Deus único, jamais poderia adorá-los. Com o amadurecimento da fé judaica, surgem os textos que nós citamos, que fazem uso de imagens sem nenhum problema, porque eles entendiam a diferença entre uma imagem que indicava um ídolo, que era um ídolo, e uma imagem que indicava Deus e as coisas de Deus. Então, nesse sentido, eles já podiam usar, e a Sagrada Escritura já nos apresenta esse dado que nos é importante. Nessa questão das imagens, podemos tratar a questão dos santos. Culto aos santos. O que é isso? É permitido? É condenação? Porque nós somos acusados de idolatria por causa disso. Ora, culto é memória ou recordação aqui. Não é idolatria. O cristão católico não adora os santos, mas reconhece todos eles como homens e mulheres que, por sua total dedicação ao reino de Deus, são dignos de honras nos templos e nos corações dos fiéis.
A eles a igreja não constrói altares. Claro, eles não são deuses. Mas no altar, todos são lembrados como verdadeiros heróis na fé, diante do mundo que odeia a Cristo e aos seus seguidores. Os santos são os amados de Deus e os odiados pelo mundo. Cabe bem ao protestante pensar se eles estão do lado de Deus ou do lado do mundo. Alguns desses santos e santas foram grandes pecadores, mas que uma vez respondendo ao chamado de Cristo, foram purificados nas águas do batismo, assinalados pela sagrada unção, participando da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida, souberam renunciar a tudo para viver do tudo, que é Deus. O tesouro deles foi sempre Jesus Cristo. Nesse sentido, eles são modelos, sinais autênticos de santidade e de esperança para todos. Desconhecê-los é desconsiderar a continuidade salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que vive segundo o seu batismo é digna de respeito e admiração. Todo aquele que não mede esforços para ser absolutamente Deus é digno de imitação e veneração. Veneração como respeito, e é um respeito a modo de encanto. São Paulo nos diz que sede meus imitadores. 1 Coríntios 4:16. 1 Coríntios 4:16. Mais uma vez em 1 Coríntios 11:1. Repito, 1 Coríntios 11:1, ele afirma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, ele ainda diz: irmãos, sede meus imitadores. Portanto, é a Sagrada Escritura que está dizendo isso. A imagem dos santos as imagens dos santos não estão na lista das proibições na Bíblia. Ficou claro que as imagens proibidas são ídolos, coisas colocadas no lugar de Deus, objetos inúteis que apontavam para si mesmos. As imagens dos santos fazem parte da lista dos que indicam o dom de Deus, as que apontam para Ele, as que a Ele pertencem. Os santos não são ídolos, mas discípulos de Jesus Cristo. Gozam da vida de comunhão com Deus. Suas imagens são sinais, a fim de que os militantes da fé não se afastem deles, mas tenham-nos sempre em sua memória, para que, unidos a eles, todos caminhem fraternalmente na direção do Pai, por Cristo no Espírito Santo. Os santos e suas imagens são sinais do amor e da salvação do Deus Todo-Poderoso agindo no meio de nós. Negar isso significa ignorância diante do resultado missionário de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, além de desconhecimento perante a finalidade salvífica de Deus. Gostaria que você pensasse muito bem nisso. Quando você entra numa igreja católica e vê aquele crucifixo lá na frente, ele não está indicando que ali é o Cristo, ele está indicando o Cristo. Que Cristo morreu crucificado por nós, que nos redimiu. Ninguém vai pensar jamais outra coisa quando olha a cruz, senão o próprio Cristo que morreu por nós. E ao olhar para aquele crucifixo, cada um deveria lembrar duas coisas importantes: o ódio e o amor. O ódio de um mundo que desprezou e despreza Cristo, que é indiferente a Ele e que o mata nos seus corações. Mas ao mesmo tempo, o amor de um Deus apaixonado, que soube dar a vida por todos nós. De um pai que entrega um filho porque me ama e ama você. De um filho que se entrega ao Pai por nós, morrendo na cruz, porque é todo amor por nós. De um Espírito Santo que se deixa entregar, porque sabe que nele a obra salvífica está acontecendo. Então, é ver o amor de um Deus apaixonado e um ódio de um mundo que o despreza, quando olha a cruz. Ao mesmo tempo, olhando aquela cruz, perceba que ali é um sinal do presbitério, e o presbitério simboliza o Calvário. Ali é o lugar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. De modo que, ao olhar o presbitério com aquele crucifixo, você se lembra do Calvário. Portanto, quando estamos diante do altar, estamos diante do mistério
da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, do mistério da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa salvação. Quando você olha uma imagem de Maria, você não vê ali um ídolo. Ali não é alguém que é deusa, que é Deus e que se coloca no lugar de Deus. Não, ali a imagem é o sinal, é aquela foto que você tem de sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo, de sua amiga. Ali é um sinal daquela que foi escolhida por Deus para ser mãe dele na terra. Daquela que foi porta do céu para a chegada de Jesus Cristo na terra. Cristo que veio, passou por Maria e veio a nós. Maria indica aquela escolhida, a que caritomene, a toda cheia de graça, a plena de graça, escolhida e preparada por Deus para ser mãe dele e para ser mãe nossa, conforme Jesus Cristo, quando Maria estava aos pés da cruz. Eis aí o teu filho, a mãe de todo discípulo. Inclusive esse é assunto de uma das formações que nós vamos ter também aqui, que é sobre a Virgem Maria. Então, olhe diferente para a cruz. Olhe diferente para a imagem de Maria. Quando você olhar para uma imagem de São Francisco, você não vai ver ali um ídolo, um Deus. Você vai ver ali um homem que era envolvido no pecado e que alcançou o Cristo, que se transformou nele, abraçou a pobreza e viveu somente para ele, santificando a igreja de Deus. Você olha um homem pobre, sinal de amor pela pobreza, por Jesus Cristo e pela igreja. Portanto, é um sinal para todos nós no seguimento do mesmo Cristo que ele amou. E assim sucessivamente, todas as imagens. Portanto, essas imagens são da mesma qualidade daquelas permitidas por Deus como sinais dele e como também, podemos dizer, arte na nossa própria igreja. Como naquelas igrejas que nós encontramos os ícones belíssimos, aquelas pinturas belíssimas. Então isso é arte que enfeita o templo, a obra de Deus. E essa arte vem como dom de Deus para a casa de Deus, como no templo feito por Salomão. Pois bem, pense nisso direitinho. Saia dessa onda que ninguém aguenta mais, de dizer, não, a igreja é idólatra, a igreja é amaldiçoada. Não, isso é ignorância terrível daqueles que seguem na ignorância dos seus pastores, ou mesmo daqueles que usam a palavra para enganar os outros. Pense bem, se você quer ser de Deus, faça o discernimento no Espírito Santo, segundo o que acabei de falar para você. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Santíssima lhe cubra com seu divino e sagrado manto e que você viva para sempre no mistério de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte abraço para você.